Boa noite para todos, prazer. Meu nome é Esther Consorcio, acho que vocês devem ter recebido a programação. Eu estava escalada para dar uma aula sobre habeas corpus. Seria na próxima semana. Acontece que eu estaria ausente do Rio na próxima semana, não queria deixar de estar aqui com vocês. E com relação ao entorpecente, eu tive uma experiência e eu acho que é interessante poder transmitir a vocês, porque eu presidi o Conselho Federal de Entorpecentes durante quase 3 anos, de 90 a 92, 2 anos e 9 meses. E essa experiência também, além de nós falarmos um pouco sobre o assunto, o aspecto legal e penal a questão da droga, eu acho que continua na ordem do dia. Então, acho que isso aqui, por essa razão que eu talvez possa dar algumas informações interessantes para vocês. Inicialmente, nós sabemos que está em vigor a Lei 6368, chamada Lei de Tóxicos, e desde que ela apareceu, é uma lei de 76, estamos em mais de 20 anos, e as coisas nesse ano se transformaram bastante, já surgiram inúmeros projetos de modificação. Alguns estão em pauta no Congresso para modificar. Mas, na realidade, eu não vou nem falar dos projetos, vamos falar da lei que está em vigor, e também das propostas políticas que foram apresentadas na minha gestão do Conselho Federal e que agora, de uma certa forma, estão sendo encampadas no Congresso. Eu vou falar aqui um pouquinho o fato de como eu fui parar no Conselho Federal de Entorpecentes, a primeira vez que eles chamam uma mulher para esse posto. Muitos dos meus amigos me aconselharam a não aceitar, porque é perigoso, porque não é uma função para mulher. E isso também me foi dito quando eu, na década de 60, comecei a lecionar direito penal, que também não é uma área para mulher. Mas eu acho que nós agora ultrapassamos certas limitações e para mim foi uma forma de provar ou de um desafio de que uma área controversa, polêmica e difícil como é a área de drogas, talvez eu pudesse ter um outro olhar. Quando eu fui convidada, me disseram que eu objetei, não que eu achava difícil aceitar pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de que eu não atuava na área como advogada. Eu sempre lecionei direito penal, criminologia e vitimologia e atuava também em direito de família, mas não especificamente na área de drogas, que é uma área onde inclusive há uma especialização dentro da própria advocacia. Aí me foi dito, não, nós queremos uma pessoa que não tenha vínculos para poder traçar uma política de drogas no Brasil, que não havia política, principalmente no que se refere à prevenção. E a minha outra objeção foi que eu não havia votado no Collor, que o Collor tinha sido recém-eleito, e também me surpreendi com a alegação de que estavam se procurando pessoas adequadas para as funções, independentemente de partidos e de apoios políticos. Então lá fui eu para Brasília, para o Conselho Federal de Entorpecentes, que estava desativado. O Dr. Técio Lins e Silva começou um trabalho no Conselho Federal de Entorpecentes e logo em seguida a ele veio o Dr. Laércio Curelino, que também traçou cada um dentro da sua postura políticas que o Conselho deveria desenvolver, mas quando houve a mudança de governo, em Brasília nós chegamos lá e encontramos tudo absolutamente desativado, inclusive até sem história. Eles tornaram
começar da estaca zero. A questão da repressão está na lei, está afeta a Polícia Federal e as polícias estaduais. Mas o que não existia era realmente uma política de prevenção. Qual era a nossa ideia? Seria o de ampliar o universo dos condenados, seria uma tentativa de diminuir o consumo e diminuir as consequências nefastas, que todo mundo sabe que ninguém é a favor da droga, ninguém é a favor de se favorecer o consumo, mas de realmente conseguir plantar uma política que possa dar resultados na prática. E durante 2 anos nós nos reunimos, a conselhos estaduais também, nos reunimos com os conselhos estaduais, acabamos de instalar os conselhos estaduais nos estados onde não havia. Nós estávamos nos 7 ou 8 conselhos, atualmente há conselhos em todos os estados e conselhos municipais para fazer uma rede, tanto com relação à diminuição do consumo, como em relação à vinculação com as polícias para podermos fazer um trabalho em conjunto de repressão e prevenção. E fundamos cerca de 500 conselhos municipais. Começamos a nos reunir para estabelecer as bases para uma proposta de política que foi, no fim de 2 anos, consubstanciada aqui nessa proposta que eu vou levar para os senhores. Fizemos um levantamento da legislação pertinente e fomos apresentar isso num seminário internacional com o qual compareceram órgãos internacionais das Nações Unidas, porque a questão da droga não está só vinculada ao nosso problema no Brasil. É uma questão muito mais ampla. O Departamento das Nações Unidas que se ocupa disso. Existe uma convenção de Viena, que o Brasil finalmente acabou assinando recentemente, está nesse livro também. Vou até deixar depois aqui na biblioteca, se vocês quiserem consultar, a Convenção de Viena. E a OEA, dos Estados Americanos, porque existem interesses muito mais amplos do que somente o comércio ilícito das drogas. A nossa primeira ideia é que, no sentido da prevenção, tem que se tomar em consideração qual é o bem jurídico tutelado, que no caso é a saúde pública. Se a saúde pública é o bem jurídico tutelado, não há muita diferença entre drogas lícitas e ilícitas que dão resultados nefastos para a saúde pública. Igual. A segunda abordagem era que há certas condutas privadas que não têm reflexos negativos para a sociedade, que têm que ser tratadas de uma certa maneira, com uma certa analogia. E isso foi o início da nossa conversa. Então, nós temos várias classificações de drogas, quanto aos seus efeitos, tudo isso você já sabe na área, né? E não é uma área exclusivamente jurídica. Envolve muito a área médica, envolve a questão de assistência social também, política, e a questão econômica que fica escondida, fica subjacente a essa questão jurídica. Então, a parte que jurídica propriamente com relação à droga, que está prevista na lei dos tóxicos, 6368, não é autônoma. Em primeiro lugar, porque
porque ela vai depender da definição de drogas ilícitas de uma lista fornecida pelo Ministério da Saúde. E essa lista também está dentro de parâmetros fornecidos pelas Nações Unidas, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que vai definir quais são as drogas ilícitas e quais são as drogas lícitas. Ora, quando nós começamos a refletir nessa classificação, dever-se-ia tomar em consideração, já que o bem jurídico tutelar e a saúde pública, que as drogas ilícitas seriam aquelas muito mais danosas à saúde, que causassem muito mais prejuízo e reflexos sociais. E quando nós fomos consultar os especialistas, os pesquisadores, nós mesmos, o próprio Conselho Federal de Entorpecentes também promoveu pesquisas, verificou-se que, primeiro, as drogas que produziam efeitos danosos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, não eram especificamente as ilícitas. Em primeiro lugar estava o álcool, cujo consumo, cujo crescimento é universal, cuja publicidade é praticamente livre, publicidade que associa a imagem de sucesso social, de felicidade com o consumo do álcool e que é admitido tranquilamente. A ideia não é, vamos dizer, tornar mais substâncias ilícitas para aumentar o universo daqueles que seriam passíveis de processo criminal. A ideia é proteger a saúde pública. Então, o álcool, o fumo, os medicamentos têm reflexos nefastos sobre a saúde. Principalmente a questão dos químicos, dos medicamentos, em que o Dr. Carlini, que é um pesquisador médico de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, que até recentemente presidiu também a vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e promoveu muitas pesquisas, chegou a resultados, de uma certa forma, surpreendentes para muita gente, que as drogas mais consumidas são exatamente as pílulas, os químicos, os fármacos, e que o Brasil é um dos países que mais consome esse tipo de drogas, que causam, que dentro da definição legal, causam realmente dependência física ou psíquica, ou as duas juntas. Então, essa divisão ilícito e ilícito, que é, de uma certa forma, que orienta a nossa lei e que faz a distinção entre o proibido e o permitido, nós sentimos que não estava obedecendo a critérios a que se propunha o bem jurídico tutelar. Então, nós partimos para outra visão, para outra abordagem. Muito bem, existem adeptos da liberação para poder, existe agora uma corrente grande, está crescendo, da legalização, que não é liberação. Existem vários níveis. Existe a liberação, a legalização, o controle, a descriminalização do uso e a manutenção do status quo, inclusive com a criminalização do uso. São vários níveis. A legalização, sentiu-se que, inclusive, alguns países que adotaram, voltaram um pouco atrás. Nós resolvemos estudar o assunto sem nenhum preconceito, sem nenhuma prevenção, sem abordagem moral, porque, sob esse aspecto, não traz resultados. A abordagem moralista, o proibicionismo só no sentido moralista, de que sem esquecer que
na prevenção é que existe a raiz. E sem esquecer que tem uma ligação muito importante com a área de saúde. Não há como desvincular. Bom, depois de todas essas reuniões interdisciplinares com psiquiatras, psicólogos, com terapeutas específicos para a área, porque terapeutas muito eficientes são aqueles que foram ex-dependentes. Eles sentem, eles sabem o que é que o outro está sentindo, eles têm mais empatia. E dá muito resultado quando eles são requisitados como terapeutas. Havia uma proibição inicial nesse sentido, mas depois se verificou que era uma forma de aproveitar a experiência e até de poder dar possibilidade de trabalho, porque existe a prevenção, a repressão, vamos dizer até a punição do drogado, mas o que visa tudo isso? Que visa a sua recuperação e a reinserção social. Uma finalidade da pena é também a recuperação e a reinserção social, e nós sabemos que essa finalidade, na maior parte das vezes, não é atingida. Mas nesse âmbito poderia ser tentada, desde que não houvesse a estigmatização social. Então, há realmente dois polos que se misturam, evidentemente, porque existe a oferta, existe a procura, que é uma lei da economia que não foi revogada, e que quanto maior a procura, a oferta cresce, então tem que se agir também assim. Agora, a pergunta que se colocava para nós é o seguinte: agir em cima do consumidor é intimidá-lo através da repressão policial, através da condenação, através da estigmatização da sua experiência de uma condenação penal, ou trabalhar no sentido da educação, no sentido de tratar como se fosse doente. Às vezes, se o dependente não consegue se livrar, ele, de uma certa forma, precisa de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, principalmente um apoio familiar, um apoio de amigos. Isso nós vamos verificando no decorrer das pesquisas. E essa visão conflitava na época com a visão, vamos dizer, repressiva e policialística que vigorava e que, de uma certa forma, era estimulada aqui pela DEA, Drug Enforcement dos Estados Unidos, que sentiam que a repressão deveria ser acima daqueles países que estavam envolvidos em mandar a droga para os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil nunca foi um grande consumidor. Nós temos um grande consumidor, também não é, produtor. Os países, na América Latina, diferentes funções, diferentes situações dos países, quer dizer, Bolívia, Colômbia, Peru, um pouco Equador também, um pouco México, são considerados países produtores, principalmente da coca. E o Brasil é distribuidor e, pela sua própria situação geográfica e aeroportos, fronteiras com os países produtores, seria, vamos dizer, um corredor natural. Isso está evoluindo cada vez mais agora. Mas se fosse só adotada a repressão, se repressão resolvesse o problema do consumo de droga, nós não teríamos um drogado nos Estados Unidos. Porque realmente a repressão policial lá é pesada em alguns estados. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação penal própria. Então, naqueles estados onde a repressão é maior, deveria o consumo ser zero. Não acontece isso. Então, é uma
questão bastante controvertida, bastante complexa, que às vezes gera até posições políticas, né? Eu sou a favor, eu sou contra, posições ideológicas muito contundentes, mas que nós estamos chegando ao ponto de que agora o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, estão adotando exatamente as posições que na época foram combatidas, saiu do Conselho em 1952, pela reação à aceitação dessa política que nós propusemos e que agora foi toda resgatada, inclusive por aqueles que a combatiam. E, quer dizer, para finalizar esse histórico da atuação do Conselho Federal do Entorpecente, eu vou contar para vocês que esse seminário que nós realizamos no Sul, talvez alguns aqui presentes tenham lido nos jornais na época, na véspera do início desse seminário, onde vieram representantes do Conselho da Europa, das Nações Unidas, de diversas entidades internacionais, e da OEA, da Organização dos Estados Americanos, representantes de todos os conselhos, de todos os estados, além de representantes do Judiciário, da área psicanalista, que nós estávamos nos reunindo exatamente para formular e fazer as adaptações da política. Na véspera aparece no Jornal do Brasil, foi só um jornal que publicou, depois vou desmentir no dia seguinte, mas de qualquer maneira uma chamada na primeira página que o Conselho Federal de Entorpecentes abrigava usuários e protegia traficantes, inclusive a sua presidente, o meu nome lá no presidente. Remetia à quinta página, na quinta página pegaram uma foto de arquivo e não era bem assim, mas diziam que havia denúncias, investigações, que as denúncias tinham partido da Polícia Federal e imediatamente eu recebi uma carta do representante da Polícia Federal no Conselho desmentindo que absolutamente essas denúncias não existiam, porque essa proposta foi aprovada por unanimidade no Conselho. O Conselho Federal é composto de representantes de entidade. Então, tem representantes da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do Exterior, representantes juristas, representantes da Vigilância Sanitária, são 12 ou 13 representações de entidades. E houve uma unanimidade que se chegou a esta conclusão de que a repressão pesada seria o tráfico, mas não aos pequenos aviões que estavam aí disponíveis, mas aos grandes traficantes, começando com a lavagem de dinheiro, que agora está se procurando isso, e que a política para nós protegermos a saúde pública deveria ser dirigida com relação à prevenção e uma política que realmente começasse a base da educação. Na época, em Brasília, foi aprovada uma lei que obrigava o ensino de segundo grau. Houve reações tremendas contra isso, quer dizer, cursos de preparação para os professores, para que eles esclarecessem, porque muitos começam a experimentar por curiosidade ou por ignorância mesmo, e agora está sendo até em nível nacional esse ensino. Então, a satisfação nossa, depois de ter passado por essa experiência pouco agradável de aparecer no jornal como presidindo um conselho, que parecia que a gente se reunia lá para consumir droga, né? E que protegia traficantes. O Conselho Federal nunca entrou em contato com o tráfico, porque para isso tinha o seu braço repressor, a Polícia Federal e a Receita Federal, e faziam e traziam as notícias. Bom, nós então, o ministro, no caso, fez um chute no dia seguinte, realizamos aquele encontro, o encontro de todos
esses representantes que eu mencionei foram a favor da política e a favor da adaptação da legislação que estava defasada em relação à situação presente. E depois disso, então, faltam 2 meses para completar o mandato, eu realmente pedi demissão, porque eu achei que a minha missão estava cumprida e fiquei muito abalada com porque nós temos os meios de comunicação atualmente podem construir mitos e podem destruir uma reputação que a pessoa construiu a vida inteira. E eu achei que quando nós começamos no conselho, não tinha passagem na frente de papelão da FAP, por idealismo. Isso, por mais incrível que pareça, ainda existe idealismo hoje em dia. Tem gente, todos acham que no serviço público só existem pessoas que querem se completar, que não estão ali para servir, né, mas para se servir. Mas não é uma verdade. Nós, felizmente, ainda podemos encontrar gente que no Brasil faz um trabalho pensando em servir ao país, pensando em contribuir com alguma coisa. E o Conselho era constituído de pessoas desse tipo. No Rio de Janeiro, nós representávamos comigo o Conselho vários do Rio de Janeiro, o professor Domingos Bernardo de Aruz, que é o nosso conselheiro aqui também, o atual presidente do Conselho Penitenciário, que é agora, Nery Machado, advogado criminal muito conhecido, e mais uns 2 ou 3, e que o Rio de Janeiro é que estava realmente funcionando essa modificação. O que nos resta como experiência de estudo é saber que às vezes a gente está um pouco avançado no tempo, quer dizer, entra com uma proposta que ainda não está assim madura para aceitação e acaba sendo crucificado, se a gente não foge da cruz a tempo, né? Depois disso, eu realmente entrei, o Protesto se propôs a ser meu advogado nativo, nós entramos com uma ação contra o Jornal do Brasil, estamos quase 3 anos, e agora está em Brasília, em todas as instâncias, nós tivemos a satisfação de ter sentenças apreciando o trabalho e realmente condenando os jornais por não fazerem uma pesquisa, por condenarem antes. Isso nós vemos todos os dias. Quer dizer, vai até com esse crime agora, do sargento Enéas, lá da Bracarense, pode ser até que esse sargento seja culpado ou não, mas o fato de se jogar no ar um retrato falado como se ele já estivesse condenado, isso afeta e enseja atualmente esses processos por danos morais. E acontece que a imprensa noticie é seu dever, a sua obrigação, não só um direito, mas que no noticiar tem que preservar a verdade, não se precipitar, não se arvorar em Ministério Público nem em juízes, como acontece muitas vezes. Então, os tribunais agora estão corrigindo esses desvios no sentido de condenarem. E quando dói no bolso, né, a condenação financeira faz com que se pense várias vezes antes de se execrar uma pessoa em público. Eu tive a satisfação ao mesmo tempo de receber muito apoio de todas as partes do Brasil, porque o Jornal do Brasil vai para todo lado, inclusive para o exterior, né? E que as pessoas deram essa sensação, e depois da própria notícia que não foi feita, se viu que ela foi armada por alguma razão, por alguém ou uma entidade que estava vendo seus interesses contrariados, mas que com o decorrer do tempo acabou se conformando em perder esse parte, um pouco do poder em benefício da saúde pública. Eu vou apreciar, já que eu sei que esse curso é de natureza prática, né? Nós vamos
pegar a legislação e vamos, eu acho que tem alguém aqui que tem atuado nessa área, na área de entorpecentes, defendendo usuário ou traficante. Tem ninguém aqui que atue, que tem um interesse específico? Não. Mas, de qualquer maneira, vamos tomar conhecimento do que existe no momento e dos caminhos que essa questão da droga está tomando no mundo inteiro. O que nós podemos aqui também fazer é tirar a experiência do que é feito em outros países. Porque as pessoas são basicamente as mesmas, não importa nem a cor da pele, nem o local onde vive, até a cultura. Porque basicamente, no íntimo, o indivíduo deseja as mesmas coisas. Foi feita uma pesquisa agora no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro não, mas que 12 países de diversos continentes, sobre valores humanos. Também no sentido de aplicar por que as pessoas fogem da realidade, por que as pessoas vão para o consumo de drogas e outras atividades, vamos dizer, desviantes ou marginais, o que as move para isso, em função do que elas valorizam na vida. E foram dados certos níveis de valores, como dinheiro, saúde, amor, aceitação, posição social. E, para surpresa, inclusive, era um grupo de psicólogos, juristas e sociólogos que promoveu essa pesquisa. Para surpresa de todos, houve um valor universal, o mesmo no Japão, na África, nos países chamados do primeiro mundo, os chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. É aquele que todo ser humano deseja ser aceito, deseja ser amado, deseja amar e ser amado. Isso foi o primeiro valor, acima de saúde, inclusive, e acima de dinheiro em diversos segmentos sociais. Então a gente vê que, basicamente, até independentemente da cultura, os desejos íntimos do ser humano, vamos dizer, o conceito de felicidade que é diferente para as pessoas, mas os anseios são os mesmos. E a contrariedade desses anseios é que faz com que, às vezes, as pessoas procurem fugir da realidade. E se pode fugir da realidade de diferentes formas, até assistindo novelas sem parar e sair da realidade, entrar na realidade da novela, né? E existem aquelas pessoas que experimentam, querem experimentar sensações diferentes ou sair para outros níveis de percepção e que outros se locupletam disso, que é justamente o ensino que o tráfico subsiste. E atualmente o tráfico está muito ligado a outro tipo de tráfico, que pode ser tão ou mais perigoso que as drogas, que é o tráfico de armas. Porque formam-se os núcleos de crime organizado. Nós estamos assistindo agora uma série de mortes nas prisões e essas balas perdidas que nós estamos todos sujeitos aqui no Rio de Janeiro são lutas, são guerras, são lutas pelo domínio de posições geográficas, de poder, de distribuição e que nos faz, inclusive, ser algo de medo, de temor de pessoas de virem ao Rio de Janeiro, não só de estrangeiros, como eu tenho estado em outros estados do Brasil, e o pessoal diz, já se foi o tempo em que eu ia passar minhas férias no Rio de Janeiro. Agora eu não me arrisco mais. E aí seria decorrente de quê? Isso decorrente de uma legislação pouco repressiva ou decorrente de outros fatores que a gente tem que buscar
para combater isso de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Então, é uma pergunta que ainda não tem uma resposta certa, fica no ar, e eu acho que cada um de nós tem essa obrigação de tentar, de alguma forma, contribuir, porque muitas vezes é o cerne da nossa insegurança, né, também. Está inserido num contexto muito maior e muitas vezes também se provoca um temor público, um medo que leva a que se exija mais repressão, e a repressão gera mais violência, que gera mais violência, até que nós chegamos a um ponto de não, como chamamos em inglês, no return point, de não poder voltar atrás. Então, a questão da droga nos suscita tudo isso. Eu trouxe duas obras ali da legislação e da proposta, que uma é de um professor argentino, se chama Elias Neumann, La Sociedad de la Droga, em espanhol, porque ele faz uma análise muito, eu já indico, uma pessoa muito clarividente, a situação da Argentina é muito parecida com a nossa. Tem até aqui um artigo do Sr. Raul Zapparoni, tudo que vocês já devem ter ouvido falar, é um jurista famoso, considerado o criminólogo mais importante da América Latina, e que é uma situação muito parecida com a nossa. Aliás, muitos dizem que os argentinos dizem eu sou você amanhã, os brasileiros, né? A gente tem que mais ou menos ver os rumos que estão vindo da Argentina para evitar os erros que são cometidos por lá. Então, é um livro de uma certa forma completo e ele aborda, por exemplo, a questão terminológica. O que é uso, abuso, dependência e tolerância. Então, existem drogas ilícitas cujo uso, quer dizer, as chamadas drogas ilícitas, o uso já é considerado abuso, cujo uso está absolutamente vedado, embora ele possa ser admitido como tratamento em medicina. Como outros venenos são admitidos em tratamento, urário, por exemplo, é um veneno fatal que é utilizado para, muitas vezes, para salvar até a vida de um ataque cardíaco, mas que tem um uso controladíssimo, só adstrito a médicos. Então, o primeiro abuso, chamado abuso, é das drogas consideradas ilícitas. E nós já vimos que essas drogas consideradas ilícitas são uma lista a critério de determinadas pessoas, determinadas comissões, e que muitas vezes também determinados interesses, que incluem ou excluem da lista essas substâncias. Depois temos o abuso de drogas lícitas, que aí está incluído o álcool, os medicamentos e outras substâncias que o uso é permitido, mas que o seu uso excessivo, o abuso, já é considerado como condenável. E a diferença entre uso e abuso, quer dizer, quais são os limites? Até onde vai o que nós podemos chamar uso e até onde começa o abuso? E aí entra a questão também da tolerância. Quer dizer, nós sabemos que existem pessoas que podem tomar uma garrafa inteira de uísque e saem impávidos, sem se alterar. E outros, com a segunda e terceira dose, já estão altos e já não respondem organizados. Nós sabemos que a nossa legislação penal, em relação para embriaguez, quando se fala em embriaguez é com referência ao alcoolismo, mas que se estende isso ao uso de drogas, de outras drogas, em que a embriaguez pode eximir de crime, pode não
não atuar no sentido da pena e da sanção, ou pode agravar a pena, dependendo aí da natureza. Quer dizer, a embriaguez que isenta do crime ou o consumo de droga lícita, porque a ilícita é sempre condenável, é aquela em que o sujeito toma aquela substância de uma forma involuntária. Então, é o caso que muitas vezes se coloca uma substância na bebida, e isso acontece com uma certa frequência, né, para efeito de abuso, de furto, né, em que, sob o efeito daquela substância, ele vai cometer algum ato em que ele não é considerado penalmente responsável. Isso com relação a qualquer tipo de substância que altera o psiquismo. Quando o sujeito normalmente toma medicamentos que alteram ou toma álcool, vamos dizer, socialmente, porque as pessoas dizem assim, eu bebo só socialmente. Esse só socialmente também tem os seus parâmetros, né? Alguns bebem só socialmente 2 litros de álcool por dia e o outro se satisfaz com uma dose, que aliás os médicos recomendam, dizem que um copo de vinho é bom para a saúde, depois de certa idade, mas é aquela medida. Se ele comete algum delito, vai ser irrelevante, porque nem ele tomou voluntariamente e ele não estava fora da realidade, mas também não bebeu para cometer aquele ato. E tem finalmente a chamada embriaguez pré-ordenada, que é quando o indivíduo toma uma substância ou um álcool para tomar coragem, né? Para tomar coragem de cometer determinado ato, ou até nós sabemos que há um largo consumo de euforizantes para quem vai cometer o crime, ou para quadrilha, para justamente poderem ficar mais atentos, mais despertos. E aí se chama pré-ordenado e agrava a pena. Então, a previsão anterior do Código, sem ser essa especificidade da Lei 6368, que veio substituir o famoso artigo 281. Nós tínhamos no Código Penal o artigo 281, que era referente ao consumo de drogas, quando o tóxico ou o entorpecente, como a nossa lei designa impropriamente, não tinha uma repercussão tão grande como tem agora, que se transformou em uma lei e mais outras, que se tornou, inclusive o tráfico, se tornou crime hediondo, com uma série de consequências que todos nós sabemos dos crimes hediondos. Então, essa tolerância que nós tínhamos falado em relação à tolerância acontece quando o indivíduo, o organismo se habitua a receber aquela substância. Isso não só em relação a drogas ilícitas, como a ilícitas. Café, por exemplo. Café já houve tempo, no final do século passado, no início do século, em que o café era considerado substância tóxica, entorpecente, e era proibido. E, no entanto, mudando o tempo e o lugar, atualmente nós temos pessoas que têm uma certa dependência da cafeína, do chá. E tem outra coisa, essa dependência gera tolerância e cada vez precisa de doses maiores. Eu sei que numa certa época que eu tomava muito café, quando chegava uma determinada hora, me dava uma dorzinha de cabeça que só passava tomando café. Então, é a tolerância que a gente desenvolve que precisa de doses maiores. Então, eu já passava a tomar café em xícara grande, porque a xícara pequena já não era suficiente. Quando eu me apercebi disso, eu fui gradativamente diminuindo, deixando o cigarro, diminuiu-se também, porque há um vínculo muito grande. A questão dessas dependências, uma leva a outra.
quando se trata de um dependente, a questão é substituir o mais grave pelo menos grave para poder se libertar disso. A droga sempre existiu e não vai deixar de existir. A questão é se minimizar os seus efeitos e se minimizar o consumo e dar um esclarecimento aos indivíduos para que eles possam encontrar alternativas saudáveis ou mais saudáveis para esse tipo de dependência. Então, a tolerância acontece isso. Quer dizer que o organismo cada vez precisa de doses maiores para fazerem o mesmo efeito. E é em cima disso, desse processo de tolerância, que trabalha o marketing da distribuição e da oferta. Por quê? A primeira dose e a segunda dose é oferecida gratuitamente. Isso se chama o aliciamento. Assim que é feito esse aliciamento. Infelizmente, com jovens de faixas etárias cada vez mais baixas. Já está começando até nas escolas de primeiro grau. Se nós, quer dizer, se não se atentar para uma questão de educação e vigilância, não repressão. Educação e vigilância. Quer dizer, não castigar o jovem porque ele experimentou uma vez. Isso realmente vai gerar uma ansiedade em que ele vai precisar outra vez de uma fuga à realidade. Ele desenvolve a dependência e na dependência ele cada vez vai precisar de outras experiências de doses mais fortes. E aí entra um círculo vicioso que é muito difícil de sair. E aí nós nos perguntamos, será que isso deve ser criminalizado? Isso será um crime? Isso será socialmente tão perigoso? Porque nós julgamos a questão da criminalidade também em função da periculosidade do agente. Então, a questão é realmente separar o consumo da oferta. A oferta, embora exista uma vinculação. A nossa legislação faz uma certa distinção, mas nós vamos ver aqui na lei. Mas não, na prática, essa distinção é teórica. Na prática, isso não funciona. Na prática, nós vamos ver que um indivíduo, às vezes, com um cigarro de maconha, ele vai ser enquadrado em tráfico. E muitas vezes ele está com meio quilo de cocaína e ele vai ser enquadrado como dependente, como isso aqui. Então, é uma forma muito inadequada de se poder fazer essa separação. É difícil, não é fácil fazer essa distinção. Mas existe não é só a quantidade, tem que ser a quantidade e a atitude também. Porque, sob certos aspectos, a nossa lei é bastante... possibilita interpretações que são absolutamente até injustas. Vamos dizer que algum de nós, empresta o apartamento para um amigo fazer um testinho, receber pessoas lá. E durante essa testinho, alguém traz uma droga ilícita, maconha, cocaína, seja lá o que for, e oferece até a título gratuito. Isto é tráfico. O dono do apartamento vai ser enquadrado em tráfico. Mesmo que não esteja presente? Mesmo que não esteja presente. Porque ele admitiu, ele é responsável. Aconteceu em São Paulo o caso de há pouco tempo atrás, agora isso já está sendo um pouco corrigido, os juízes já estão começando a verificar a injustiça dessas decisões. Uma jovem foi enquadrada em tráfico quando ela recebeu uns amigos no apartamento dela, ela não estava presente. Ela soube depois, houve uma denúncia e ela sofreu um processo criminal, a moça quase tentou, chegou a tentar o suicídio. Então é uma distorção absoluta do que se pretende na lei. Porque, na realidade, é preciso saber o que o legislador pretende quando é feita essa lei. Ele pretende realmente criminalizar o maior número de pessoas
ampliar o universo dos criminalizáveis, dos condenáveis, ou ele pretende uma ação socialmente relevante no sentido de evitar que, pelo menos faixas etárias mais baixas, que não têm a experiência necessária de poder optar pela sua própria vida, pelas decisões, que eles se vejam envolvidos num comércio ilícito, que às vezes vai cortar o seu futuro e a sua vida. Da mesma forma que uma condenação de um jovem, uma experiência de prisão, até de delegacia policial, também pode modificar o resto da vida daquela pessoa. Existem muitos pais, eu me lembro na época que eu estava no conselho, um rapaz veio me procurar e disse: não, eu quero que meu filho seja preso. Eu acho que ele deve ser preso numa dessas campanhas que nós fazíamos de esclarecimento, para ele aprender. E aí a pergunta que nós fizemos a ele: o senhor já esteve preso? Já foi a uma delegacia? Já sabe o que acontece? Sabe o que seu filho vai aprender? E ele ficou estarrecido, porque ele achou também desorientado, não sabia mais o que fazer em casa. Disse que o único jeito é ele levar um tranco numa delegacia ou ser atacado por 4 ou 5 numa cela dessas que a gente sabe o que acontece. Será que isso seria a forma de recuperar ou de evitar uma reincidência? Os psiquiatras, os médicos dizem que isso é uma forma realmente de traumatizar e de cortar o futuro daquele jovem. Eu vou pensar alguns artigos e depois eu vou... 7h30, a aula termina agora? 8. Eu vou pensar alguns artigos e falar com vocês uma proposta. Eu vou só também lembrar um outro livro, A Cara Oculta da Droga, Rosa Delorme, é uma criminóloga, tem em português já, isso está aqui, tem esse livro em português, uma criminóloga venezuelana que justamente estudou a parte que ela chama cara oculta, que é o que está por trás do comércio, do tráfico de drogas, para que se realmente possa se combater com eficácia. Mas nós sabemos que ainda está regindo e os projetos que estão no Congresso têm modificações não muito drásticas, mas algumas modificações de acordo com uma proposta que o Conselho Federal fez no início dos anos 90, a Lei 6368, de 21 de outubro de 76. Vai completar a maioridade essa lei. Vai fazer 21 anos agora. E o mundo mudou. Nós sabemos que até geograficamente está completamente diferente, ideologicamente está diferente. E nós temos que adequar as leis à nossa realidade. Porque se alguns legisladores acham que os cidadãos são feitos para cumprir a lei, já outros acham que a lei foi feita para servir aos cidadãos. Vamos escolher o lado que nós achamos que nós quisermos. Então, essa lei trata no seu capítulo 1º exatamente da prevenção. E o artigo 1º, vou ler só o caput, é dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância e entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica. Não está muito bem redigido aqui, porque uso indevido de substância e entorpecente, como se entorpecente não fosse substância. E a questão do nome entorpecente que nós usamos aqui também está inadequado, porque o entorpecente se refere àquelas substâncias que são, vamos dizer, que acalmam, né? Que entorpecem.
quando nós sabemos que a maior parte das drogas mais danosas são aquelas que excitam. Justamente ao contrário, fazem um efeito. Então, não está, o entorpecente não designa bem. Por outro lado, droga também é absolutamente amplo. Quer dizer, todas as substâncias químicas que são vendidas nas drogarias, que eles chamam de drogaria, são drogas. Então, não são todas ilícitas. Por outro lado, o termo droga tem uma conotação muito com... é uma droga, uma coisa que não vale nada, é pejorativo. Então, nesse caso, a gente estende o pejorativo a todos os medicamentos e remédios que são vendidos e que muitas vezes até salvam vidas. Então aí nós vimos que é justamente ainda não se encontrou uma terminologia adequada para designar essas substâncias nocivas e que possa ter essa especificidade. Em espanhol e inglês e francês se usa o derivado de droga, então se chama droga adicto, aquele que é adicto às drogas. Mas quando a gente fala em droga, se pensa em uma coisa pejorativa, se pensa nas drogas ilícitas. Quer dizer, quando a gente fala em droga, as pessoas não pensam no álcool, ou não pensam no fumo, que é lícito. Então, essa nomenclatura também ainda não ficou muito bem esclarecida, e a nossa lei chama de substância e entorpecente, que isso também tem que ser corrigido. Ou aí vem a definição daquela substância que considerada, que está dentro dessa legislação, que cause dependência, que determine dependência física ou dependência psíquica. Nós sabemos que o álcool pode dar até dependência física também. E o sujeito que para, de repente, de beber, e o seu organismo está acostumado ao álcool, ele tem uma síndrome da abstinência. Da mesma forma que quem é dependente de heroína ou outras, não pode abruptamente deixar de tomar a substância, porque o organismo já desenvolveu aquela tolerância, já necessita daquela substância, como o diabético necessita da insulina para poder sobreviver. Alguns psiquiatras, inclusive, dizem que o uso de droga, às vezes, até o que não é receitado por médicos, salvam a vida porque, caso contrário, naquele momento de desespero, se a pessoa não tiver uma muleta, vai se suicidar. Então, evita muitas vezes um ato de desespero ou um suicídio. E aí nós vemos como é complicado, né? Porque um crime de homicídio, por exemplo, não tem ninguém que vai dizer que concorda com o homicídio, com matar alguém. Todos, vamos dizer, até parte do direito natural, se dizer que matar alguém tem que ser criminalizado, tem que ser punido. Agora, a fluidez dessa definição dessas substâncias e o fato de que algumas substâncias entram na lista, outros saem. O fato de que em determinados momentos históricos era aceito e tolerado esse uso, e em outras épocas é proibido. Então tem o uso aceito e o uso permitido, o uso normatizado e o uso proibido, de acordo com as injunções políticas, com o espaço ou com a época. Mas, de uma certa forma, o que se tentou aqui é designar aquelas substâncias que realmente alteram a percepção, alteram a psique, fazem com que o indivíduo perca um pouco do seu livre-arbítrio, de poder optar. Quer dizer, já que a nossa legislação impõe uma responsabilidade penal, partindo do princípio de que o indivíduo é penalmente responsável porque ele tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho, de escolher praticar um delito ou não, se esse livre-arbítrio está alterado, isso tem que ser considerado. E, de uma certa forma,
implica em perigo para a sociedade o fato de... Mas não seria o fato dele primeiro analisar se deveria ou não ingerir antes de ingerir a droga? É verdade, é verdade. Mas existem determinadas, claro, e o livre-arbítrio para escolher ingerir a droga também. Mas será, aí eu lhe pergunto, será que todos têm esse livre-arbítrio? Você pega uma criança ou então uma pessoa num momento de desespero, como muitos médicos dizem, pessoas assim, ou eu me mato ou eu saio dessa realidade para esquecer. O tratamento que é feito exatamente de sonoterapia para o indivíduo esquecer um pouco daquela realidade, poder sobreviver àquele momento. Então é muito difícil julgar. A questão do livre-arbítrio de escolher matar alguém ou não é um pouco diverso do livre-arbítrio de tomar uma substância ou não. Tem uma diferença de nível. E às vezes a nossa lei até faculta matar alguém sem cometer um crime, todos nós sabemos. O que está acontecendo é que a população que não tem nada a ver com a droga está sendo muito prejudicada com essa situação do sujeito ter o livre-arbítrio e o tiroteio comer feio lá no morro e está atingindo os apartamentos do meu prédio. Perfeitamente. Os garotos da redondeza, os garotos da redondeza estão sendo levados como se fossem baratas. Essas baratinhas que surgem, eles estão sendo levados para o tráfico com uma quantidade imensa. Sendo que quando a gente entra na favela, no Jacarezinho, lá dentro do Jacarezinho, a gente entra lá, ninguém mexe com a gente. Se mexer, o sujeito morre. Outra coisa, o sujeito deixa o carro na rua, lá no Jacarezinho, dias seguidos no mesmo lugar e ninguém rouba. Agora, cá fora, o tiroteio é violento. E nós é que sofremos essa situação. No Grajaú é a mesma coisa, Copacabana é a mesma coisa, nós estamos pagando por causa dos traficantes. Pois é, mas é porque se implantou esse poder paralelo aqui, por causa, alguns acham, uma das causas é a carência de autoridade, quer dizer, se deixaram claros e eles vão entrando, sabe? Como? Omissão do poder. A omissão do poder proporciona isso. Porque se não houvesse esse recuo ou esse espaço, eles não poderiam. Agora, uma vez entrando no espaço, tomando conta e tendo esse tráfico de armas vinculado a bilhões, é um movimento de bilhões no mundo inteiro. Representa o dinheiro da droga, representa mais do que produto interno bruto de muitos países. Então é muito difícil de se localmente resolver. Isso é uma questão justamente que teria que ser resolvida globalmente. Globalmente, porque só a Holanda é que aceitou liberar o uso da droga. Então ela foi pressionada. Não foi só a Holanda, também a Suíça também fez essa experiência. Deveriam ser todos os países. Se houvesse eu não digo liberar. Eu acho que deveria haver um controle internacional. Um acordo internacional no sentido até de uma venda legalizada como o de medicamentos. E aí pode se controlar. Porque o que é feito sob o manto da ilegalidade não tem controle nenhum. Haja visto o jogo do bicho. Nós não sabemos as outras vinculações do jogo do bicho, porque é ilegal. Se tivesse uma obrigatoriedade de uma contabilidade, poder-se-ia ter um controle efetivo. E poder-se-ia, inclusive, evitar que isso fosse proporcionado a crianças, a menores, que acabam corrompidos e acabam com o futuro todo comprometido. Para se fazer uma legislação dessa no Brasil, a mim parece que o primeiro passo seria uma reforma radical no Código Penal. Porque aqui ainda acontece coisas assim, um sujeito bêbado em Copacabana, se não me engano, atropelou 10 ou 12 pessoas, esse cara está livre. Entendeu? Então o código deveria ser super severo, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Se você está bêbado e matou alguém ao volante, você perde a carteira, vai em cana, não tem dúvida. Então aí sim pode se liberar a droga. Você pode se drogar à vontade, desde que isso não cause consequências para ninguém. Se causar, você será severamente punido. Agora,
falência da família. Os pais hoje não têm mais condição de controlar seus filhos. Eles delegaram para a escola essa tarefa de educar. E como a escola também faliu, então o que acontece? Quem é que termina adotando essas crianças? Como o colega que acabou de colocar. É o traficante que chega e diz, olha, está aqui o dinheiro, está aqui uma arma para você passear, está aqui carro. O que quer que aconteça com você, eu te protejo. Ele adota as comunidades e passa a ser um protetor, porque quem tem o dever de proteger não estava lá para proteger. Agora, a falência da família é um dos fatores, não é o único. Não é o único. Nós estamos realmente num mundo em transformação. Nós todos estamos perplexos. Mas os principais, falência da família, eu acho. É um dos fatores. É um dos Porque a mulher é fatores obrigada a sérios. passar a maior parte do dia. Passou, inclusive, trabalhando. acabou o controle sobre as crianças que têm necessidade. Até a adolescência tem necessidade de ter limites, de colocar limites. Porque se ele não encontra esses limites, aí entra a questão da educação, que é fundamental. Eu acho que o primeiro problema do Brasil é a educação. Porque agora também, por outro lado, você se pergunta por que os países super desenvolvidos, onde não tem analfabetismo, como países como a Alemanha, como os Países Baixos, por que também o consumo da droga lá é elevado? Às vezes com consequências menos danosas, porque não tem crime organizado, não tem tráfico, não tem essas guerras assim ostensivas como que nós enfrentamos aqui também. Professor, Mas nós devemos lembrar da lei seca, né? Quando havia a lei seca, havia essas guerras de quadrilha. Na época da lei seca, Agora o álcool é recrudesceu. permitido. Na época da lei seca, recrudesceu. Por quê? Aí tem a questão da atração do proibido também para a criança. É a atração do proibido. Se você começa com uma pequena transgressão, já fica preparado depois para continuar transgredindo e realmente quando o sujeito fica dependente de droga, ele perde completamente toda a noção moral, seja de que idade for, seja de que começa a vender coisas de casa, vai vender pai, mãe, irmão, se puder, e se tiver quem compara, porque o objetivo, o escopo da vida dele passa a ser satisfazer aquela necessidade, uma necessidade incoercível. A questão é evitar chegar a esse ponto. Você está querendo... duas colocações. A primeira é a seguinte: a senhora teria algum dado para nos dar dos países islâmicos, onde a repressão ao consumidor, que é o traficante, é contundente, se o consumo lá é expressivo? A segunda, eu perguntaria o seguinte: se fosse descriminalizado o furto, será que os que estão aqui no supermercado, apenas por um problema moral, deixariam de pagar a mercadoria consumista, ou a grande parte do pessoal passaria sem pagar ali no carro? Vamos descriminalizar. Vou começar no fim. Existem. Deixa eu adicionar um dado aqui que o colega falou. Essa questão da descriminalização e a questão dessa liberdade, eu alguns anos li um artigo na Seleção de Realidades sobre o que acontece, que tem acontecido em alguns estados americanos que são mais liberais a respeito disso. O que aconteceu? Foi constatado advogados atuando drogados, juízes atuando drogados, médicos atuando drogados, e não se tem ainda certeza, porque em alguns casos ocorreram acidentes e as pessoas morreram, mas mecânicos de aviação drogados e pilotos com grande desconfiança disso, pelo relato das caixas pretas, algumas coisas assim, incoerentes que o piloto disse, que se tivesse perfeito estado não diria. Então, essa questão da liberação é bem complicada nesse sentido, porque o vício é tão forte que a pessoa perde sua noção de responsabilidade e começa a atuar no seu trabalho, sabe? Então, Aí, é justamente isso que faz com que essa questão seja tão complexa. Porque, se por um lado a gente sente que a repressão não dá conta, Não dá mesmo. que a repressão Não dá sozinha conta. não dá conta, e isso comprova, inclusive, aí nos Estados Unidos é
estados que são mais liberais e tem estados que são mais repressivos. E a gente, isso que você comentou aqui agora, que todos atuaram drogados, e aí foi, eu acho que uma falta de responsabilidade geral. Porque, vamos dizer que há muitas condutas que são permitidas, que não são criminalizadas, e que as pessoas têm seus freios morais, têm a sua formação, têm seus princípios. A questão é de reforçar os princípios desde a mais da infância, para que certas pessoas dizem, eu não faço isso, eu não preciso fazer isso. Agora, é verdade que quando existe uma permissão e a sociedade permissiva ensejou uma série de consequências danosas, o que eu falei antes aqui, que o jovem, aquele que não tem a sua formação ainda completa, precisa de diretrizes, precisa de limites, que se impõem a limites. Aliás, qualquer ser humano tem que viver com limites, se ele não vive sozinho no mundo. Se nós vivemos em sociedade, nós temos, Rousseau já dizia, né, que o direito e a liberdade de cada um termina onde começa o direito e a liberdade do outro. E, então, esses limites são absolutamente necessários. Se esses jovens, em face da estrutura da sociedade atual, não recebem esses princípios de casa, porque a família se desfez, porque ele está sem orientação, porque o pai formou uma nova família, a mãe formou uma nova família, ele se sente sem amor, ele se sente rejeitado, ele não tem entendido aquela necessidade básica de aceitação, ele vai procurar, não importa que seja lícito ou que seja ilícito, vai procurar alterar aquela realidade. Mas o senhor colocou aqui uma posição, o nosso colega colocou a outra posição, e essas posições estão agora realmente em conflito no universo. Eu tive a oportunidade, entre essa experiência que foi realmente muito enriquecedora para mim, muito interessante, apesar dessa vivência final mais ou menos traumática, de estar nas Nações Unidas como representante de países do mundo inteiro, de budistas, de pessoal da religião islâmica, de representantes de culturas mais diferentes, e ter assim uma ideia, sabe, da diversidade do mundo. Então, existem sociedades mais repressivas, principalmente onde a religião é dominadora, é muito forte, e existem então os países islâmicos, e agora até fundamentalistas que a gente orienta na nossa visão de mundo, não pode concordar com o fundamentalismo, mas de qualquer maneira a convicção religiosa, por isso que os povos sempre procuraram, tiveram necessidade desse freio religioso, tiveram necessidade de acreditar numa força superior, acreditar numa onipresença, onipotência, né? E que a quem pudessem apelar nos momentos de desespero. Então, e há, inclusive, na nossa época, com todas as contradições da era tecnológica, uma volta ao misticismo. Nós temos notado isso, uma busca até dos mais jovens, por causa, para a necessidade de ter um arrimo, a quem apelar. Porque nós sabemos que é inexorável a morte. E é o que mais assusta o ser humano, é o desconhecido da morte. E, em geral, a religião dá essa esperança de superação da morte. E dá também com certos freios, quer dizer, quando a pessoa crê, muito mais facilmente pode abrir mão de determinados hedonismos que normalmente a nossa sociedade se permite. Então, existem esses dois lados. O que a experiência mostra é que, realmente, há países islâmicos onde a gente vive é absolutamente o álcool. Eu recebi na minha casa um embaixador do Egito, que é muçulmano, e a secretária me disse, olha, não pode carne, não pode álcool. Aliás, carne de porco. Carne de porco. Não
pode álcool. E então nós fizemos, né, sucos de fruta para alterar, e ele disse, às vezes eu frequento reuniões um pouco diplomático, eu sei que as pessoas ficam mais alegres com álcool, mas eu tenho a minha convicção religiosa, eu não tomo. Então ele traz isso, esse senso, vamos dizer, moral, ético dentro dele. Ele não tem necessidade, não toma. Como? Religioso. Então a religião é um freio fortíssimo, fortíssimo. Agora, a nossa época, e a gente está procurando vida em Marte, né? E o homem está se arvorando em Deus, né? Nós estamos construindo clones, nós estamos querendo substituir Deus, acaba sendo difícil, né, acreditar em Deus, a não ser que o sujeito se arvore, né, se idolatre a si próprio, que está mais ou menos acontecendo na nossa época. É uma época complicada. Agora, nós sabemos o que aconteceu na China quando o ópio foi disseminado e que a China ficou completamente... Como? Pelos japoneses e pelos ingleses. Pelos ingleses. Mas japonês... A concorrência sempre foi de China e Japão, mas os ingleses é que inventaram essa política. E que a China ficou com uma cultura milenar maravilhosa, ficou submersa no ópio até que veio a Revolução Cultural e através de repressão eles acabaram com isso. Realmente acabaram. Mas aí eu então faço outra pergunta, a gente tem perguntas, não tem respostas não. O que a gente prefere? Uma sociedade absolutamente repressiva, e que nós tivemos uma experiência recente de uma sociedade repressiva, em que se tem medo de falar, em que nós estamos tolhidos e cerceados de todas as formas, em que inclusive isso castra até a criatividade das pessoas, as artes têm que acabar encontrando uma outra forma de manifestação, ou uma liberdade maior, com todas as consequências, que também tudo tem um preço, e se encontrar saídas e formas de fazer com que as pessoas se conscientizem da sua responsabilidade para consigo mesmo, da sua responsabilidade para com a sociedade. Então, a lei... Sim. Desculpa, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Todas as vezes que se fala nesse assunto de entorpecente, droga, tudo, fala-se muito das justificativas, dos problemas, dos motivos, da uma incidência, e eu particularmente acho que uma questão pouco trazida à moda que é o capitalismo, né, tem uma grande influência nisso tudo, e uma influência tão forte que pouquíssimas pessoas têm ousadia de abordar. Mas, além disso, eu gostaria de fazer uma pergunta no caminho inverso. Quais são os povos, quais são os países onde há menor incidência dessas dificuldades de toxicomania e violência, como nós tentamos enfrentar no Brasil? Bom, aí você vai entrar para outra área, você vai pegar a antropologia e vai estudar culturas. Existem culturas de cooperação, existem culturas de competição. Então existem certos, vamos dizer, para certas tribos da África que nos remetem a épocas anteriores, que é mais fácil de estudar uma sociedade menos complexa, em que a competição gera violência, que para nós é violência, para eles é violência. A questão da pena de morte, para certas sociedades é uma violência absurda, para outros é absolutamente necessária. Nós tivemos nas Nações Unidas uma sessão de um dia inteiro sobre pena de morte. Países que adotam a pena de morte e os países que são contra a pena de morte. Os países que adotam a pena de morte absolutamente queriam abrir mão da pena de morte, que inclusive até é um preceito religioso em certos países islâmicos. E havia diferenciações da pena de morte, a chamada morte boa ou a morte má, como na Idade Média, quer dizer, morte com tortura. Em certas regiões desérticas ainda existe a morte em que o sujeito é enterrado com a cabeça do lado de fora e fica dias. Isso é um crime hediondo que o sujeito tem que sofrer para morrer.
Então você não tem um parâmetro assim muito certo para dizer essa sociedade é violenta ou não, este ato é lícito ou não, porque tudo depende da cultura. Tudo depende, quer dizer, no seu ponto de vista, você pode achar que aquela sociedade é bárbara, mas aquela sociedade, do ponto de vista deles, acha que você é louco. E se nós olharmos mesmo a vida que nós levamos nesses grandes centros urbanos, a correria que nós temos, as pressões, as tensões, eu acho que o normal é ser neurótico. E Freud já dizia isso, uma psicopatologia na sociedade moderna, né, na sociedade atual. Então, muito simplista, é muito difícil você comparar culturas diferentes para saber o que é violência para um e o que não é violência para um. Quando nós falamos de violência, a gente tem que especificar que tipo de violência. Quando nós queremos, eu estou trabalhando numa área que justamente também em decorrência da questão das drogas me mobilizou, porque a questão das drogas quem é a vítima, quem é o autor, porque o consumidor é autor e é vítima ao mesmo tempo, ele também é vítima do seu próprio ato. E a vitimologia leva para caminhos diferentes, uma outra forma de olhar o crime e a pena, porque nós olhamos o delinquente, o criminoso, é onde a sociedade presta mais atenção e investe mais, ao passo que a outra ponta é a vítima é absolutamente abandonada, não tem representação legal no processo. Agora isso está se revertendo. Tem países que já têm, aliás, um grande campo de trabalho para nós advogados, é a advocacia da vítima. E é muito gratificante defender o ofendido. Porque se acontece que muitas vezes as pessoas acham que a vitimologia é acusar a vítima, dizer, não, foi a vítima que provocou o delito, então ela é que é culpada. Mas não é esse o escopo da vitimologia, e basicamente a vítima é o ofendido mesmo, é o prejudicado, é aquele lesado, que não tem representação, que não fala no processo. Falam por ele. O Ministério Público não representa a vítima, representa a sociedade. O advogado de defesa defende o acusado. Nós temos aqui o auxílio reclusão para a família do condenado. Mas para a família da vítima o quê? Nada. Então, já começa por aí, todo o sistema penal está colocado em bases equivocadas, se a gente analisa isso de um ângulo diferente. E eu acho que o interessante e a dificuldade da nossa época é exatamente essa transformação e a gente procurar ter uma visão diferente daquela que nós recebemos toda a vida e não ter medo de transformação nem de inovação. Como é que a droga entra nisso tudo? O senhor tem razão com o senhor diz, a droga é uma coisa muito mais ampla, está realmente vinculada à sociedade capitalista. Depois da derrocada da Rússia, nós vimos as máfias que surgiram lá e a droga entrou de verdade, e antes era muito mais controlado. Nos países autoritários existe a repressão porque as pessoas têm medo, deixam de praticar algum ato de certa natureza por medo. Agora, resta saber se a gente quer viver numa sociedade e deixar de fazer as coisas apenas por medo ou por consciência. Também vivemos bastante. Ou por ter consciência da questão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Você falou no furto. Você falou no furto. É verdade. A questão é a seguinte, nós temos que ter um código básico. Um código básico. E nós sabemos que aí, por exemplo, na China, eu visitei a China na década de 60, em que às vezes eu não podia ter o passaporte, o carimbo da China, nós entrávamos por Hong Kong e eles também não permitiam muito visitas, mas eu tive uma oportunidade. E lá absolutamente se desconhecia o furto. Por quê? É a questão da propriedade privada. Os crimes contra o patrimônio são criminalizados pesadamente em função da propriedade privada, em função de que você valoriza, inclusive na nossa legislação, mais o patrimônio do que a honra. Veja as penas. Às vezes mais o patrimônio do que a vida.
Então, isto é fruto do nosso sistema capitalista. É bom, é ruim, não sei o que é melhor. Mas acontece que no nosso sistema capitalista, você se apossar, se apropriar de algo que é propriedade de outro é gravíssimo. Então, dentro da sociedade capitalista, como é que você elenca os crimes? Quem é que gradua as penas, faz essa dose, né? O que é mais grave, o que é menos grave, e coloca a pena maior para as coisas mais graves. É também em função do regime. Então, o furto jamais poderia ser liberado numa sociedade capitalista. E é muito menos liberado na sociedade comunista, no socialismo. Porque lá na China você deixava alguma coisa na carteira e ia embora, você voltava depois, aquilo estava num lugar que ninguém mexia. Porque a questão da propriedade, a questão da educação também para o comum, o social, a responsabilidade para com o grupo. E isso numa sociedade egoísta como a que nós vivemos, individualista e capitalista, é isso que é. Mas é nessa sociedade que nós vivemos. Então nós temos que legislar em função disso. Eu queria dizer o seguinte, que a pena tem o seu valor, né, que hoje em dia, se eu vou consumir a droga, eu sou criminoso. Se eu furto, eu sou criminoso. E eu talvez não curte porque eu vou ser criminoso e vou ser penalizado. E eu tinha que deixar de penalizar o crime, tinha que penalizar o furto, eu talvez vá furtar. Eu tinha que deixar de penalizar a droga, eu possivelmente irei consumir, que é normal, que vai acontecer. É uma hipótese. Olha, quando Nelson Carneiro estava lutando pela aprovação da lei do divórcio, uma coisa que se dizia, que era assim, quase que voz corrente, no dia que um divórcio for aprovado, vai ter uma enxurrada de divórcios que não vai sobrar uma família aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso assustava, que parecia ser verdadeiro, né? As pessoas só estavam esperando o divórcio para desfazer as famílias. Sabe o que aconteceu? Não sei se você se lembra, em 1977, eu tinha uma advocacia de família muito grande naquela época. Sabe o que aconteceu? Na realidade, baixou o índice de divórcios, baixou o índice de separações. E eu fui me perguntar por quê. É porque as pessoas começaram a ficar com medo de ter que recasar. É verdade. Porque enquanto não tinha divórcio, tinha aquela desculpa, olha, não adianta eu separar, porque eu não vou poder casar mesmo. Então se mantinham aquelas famílias paralelas, dentro daquela situação precária. E quando veio o divórcio, o pessoal deixou de se separar num primeiro momento e não aumentou absolutamente o número de separações. Então, se por um lado, pessoas, vamos dizer, respeitadoras da lei como o senhor, diz assim, agora é proibido, eu não vou consumir. Amanhã vai deixar de ser proibido, vai deixar de ser crime, eu vou consumir. Ao lado disso, existe um número muito grande de pessoas que diz, eu vou consumir porque é proibido. Aí mesmo que eu tenha vontade de consumir. Então isso dá mais ou menos esse equilíbrio. Agora, certas condutas proibidas é inevitável. Qualquer sociedade, para poder funcionar, tem que ter um mínimo de normas. Agora, que seja um mínimo, porque o que nós verificamos agora é uma inflação de leis, uma poluição legislativa de tantas leis que você se perde no emaranhado, não sabe mais o que está em vigor e não sabe qual lei aplicar. Isso, o resultado disso é anomia. Anomia quer dizer ausência de leis. É como se não tivesse nenhuma. Então, o Código Penal, como a Constituição, tem que ser absolutamente enxuto. Porque a Constituição americana tem 210 anos. E nós temos 8, vamos para a 9ª Constituição durante esse mesmo período. Porque a Constituição americana tem 7 artigos só. E 24 emendas, já foram 26, diminuiu para 24.
ela é genérica, é abrangente e todo mundo respeita. A questão é o respeito às leis. E o Supremo Tribunal, a Corte Suprema lá, reinterpreta e vai atualizando uma lei de 200 anos atrás. Como nós não temos essa reinterpretação, como os nossos tribunais são também completamente distanciados eu nem diria independente, eu diria que tem uma autonomia que um quer saber o que o outro faz, contraditórios. E não existe existe o nosso Supremo Tribunal, que às vezes se ocupa com coisas que são menos importantes, vai julgar pensão de alimentos, vai até o Supremo, em vez de reinterpretar a Constituição, mas já existe uma corrente nesse sentido, enxugar as leis, colocar o mínimo de proibições, mas aquilo que é proibido, punir e executar. Por quê? O senhor acha que alguém, talvez o senhor seja uma pessoa assim, graças a Deus tem muita gente, respeitadora das leis, mas o senhor acha que alguém que vai cometer um ilícito vai pensar na pena? Ele pensa na impunidade. Ele pensa que ele vai cometer aquele delito e vai se safar dessa. Que é o que acontece. Então não importa a pena. Não importa a pena, porque ele não vai cumprir mesmo. Então, nós... A pena e ele sabe que vai... Aí é que está. O que está faltando também, no sentido da coibição, em relação à droga, em relação aos outros crimes, é a certeza da punição. E isso, Beccaria, 300 anos atrás, não é nenhuma novidade, no seu pequeno livrinho dos delitos e das penas, já dizia que não importa a quantidade da pena, o que importa para fazer o efeito da proibição é a certeza da punição. E aí a nossa proposta não descriminalizava, não. A nossa proposta era no sentido de punir, mas administrativamente. Quer dizer, tirar a questão do usuário da esfera policial e passar para a esfera administrativa. Não é dizer é bom ou passar a mão na cabeça, não. Você tem responsabilidade porque com o seu uso você está provocando a oferta maior. Ele usa, mas se ele cometer algum ilícito em consequência do uso, aí sim. É uma coisa que eu acho que é lógica. Então, o simples fato de usar pode ter também uma consequência de multa, uma consequência de perda de suspensão de carteira de motorista, de perda de passaporte, entendeu? Sem retirar o indivíduo da esfera familiar, nem impedir o seu desenvolvimento, mas que ele sentir que tem alguma sanção. Tem alguma sanção. A proposta era essa, agora está até indo mais longe. Agora, só para terminar essa questão, que uma coisa que eu queria deixar ainda também aqui consignado, é a divisão que o nosso código faz entre traficante usuário, o dependente e o usuário eventual. Quer dizer, na lei está muito bonitinho, está muito claro, mas na prática é muito difícil fazer essa distinção. E esse que é o traficante, que não é o usuário, que ele só se locupleta, é em cima desse que tem que ver o peso da lei. É em cima desse esse que pratica o crime hediondo. Mas eles pegam lá um colombiano. Mas as grandes transações que são feitas em nome da droga e a grande movimentação para onde vai esse dinheiro? O controle Esse internacional, dinheiro, o controle está se tentando fazer agora. Inclusive aqui no Brasil, mas existe uma resistência muito grande. Por quê? Porque tem gente muito poderosa, a quem não interessa, que se locupletam muito. Inclusive aos bancos interessa toda essa movimentação de dinheiro ilícito, porque eles ganham mais. Então, são forças muito poderosas, mas que agora estão sendo essa moça, essa criminóloga, a cara oculta da droga, botou isso muito em evidência. E já está se começando a falar que se dizia a boca pequena, num âmbito de pessoas mais esclarecidas, como vamos dizer, num âmbito como o nosso aqui, as pessoas já começam a pensar que não quer dizer,
usuário dependente ou aquele pequeno aviãozinho que é o responsável pela situação, mas que isso virou um marketing internacional, que é uma rede e que tem que se desmantelar, né, a rede e que não é fácil. Até estranhei que um advogado escreveu um artigo dizendo que, inclusive, a liberação deveria ser pago imposto. Ele escreveu um artigo bonito no Globo. Dias depois ele escreveu no Dia, desfazendo tudo. Eu estranhei isso. Ah, ele próprio? Ele desfazendo tudo Ah, pois disse. é. Eu acho que ele foi ameaçado. Eu acho que ele foi ameaçado. Ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Mudou de ideia rápido. Mudou de ideia. Eu acho que é válido mudar de ideia. Porque se não muda de ideia, que não tem ideia de mas aí depende, né, de em que âmbito, em que setor. Agora, não resta dúvida que é um peso, né? Uma coisa muito poderosa e que nós temos que estar atentos porque interessa ao futuro nosso, ao futuro do nosso Alguns dos país. melhores economistas de Harvard se formam, são convidados, onde eles têm os melhores salários atualmente, atuando uma corporação que visa aplicar o dinheiro dos jovens. Ah, certo. Jovens pós-graduados. E aonde eles ganham mais, porque a abundância é tanto que não advogados se criminalistas conta. mais bem pagos que nós conhecemos. Advogado de tráfico. Bom, você também, por outro lado, diz que ninguém pode ser condenado sem defesa. Então, o advogado que defende, eu pessoalmente nunca tive, Eu quero ter ouvido falar da sedução desse negócio todo. Mas é Todo mundo está verdade. envolvido. Mas aí não é só a sedução do uso, é a sedução do dinheiro, né? Do poder que representa. Agora, então nós temos que fazer uma legislação adequada, inclusive para proteger os nossos jovens. E não para... Nós estamos usando descriminalização, que os jornais vocês devem ler, bota descriminação. Mas a descriminalização já é um termo internacionalmente, tanto usado em francês como em inglês, porque criminalização e descriminalização. Agora, discriminação, às vezes confunde com discriminação para as pessoas assim, mais leigas. É errado esse termo. O próprio Bernardo até condena esse termo. Discriminação? Pois é, mas os jornais usam. Eu, no outro dia, estava falando com jornalistas e disse, por que vocês não escrevem o que eu estou dizendo? Descriminalização. Aí, em relação a outra coisa, descriminalização do adultério, que é outra tese que eu estava, que eu defendi para no doutorado e que continua a criminalizar. Vocês sabem que o adultério é crime, não é? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é. Pois é, ainda é, mas aí eu me pergunto, alguém deixa de praticar com medo da cadeia? Será? Não, o religioso que acha que é pecado não vai fazer. Quem tem a sua formação moral e existiu o divórcio, vai se divorciar para ter a liberdade de fazer, já que o casamento implica infidelidade, não é? Mas eu falo aqui, ali que é só no papel. Não é nem só no papel não, colega. Se for pego, ainda é crime. E a mulher geralmente sempre se dá, Não, isso você tem toda a toma razão. os filhos, toma bens, toma não sei mais o quê. Porque veja bem, ainda acontece que ninguém dá a menor. É difícil porque o homem, com aquele machismo bem medieval que ele tem, vai morrer de vergonha de levar pra... É verdade. Então ele prefere resolver as coisas. Não, alguns preferem, mas outros fazem um flagrante para pressionar a mulher, para chantagear, abrir mão de bens e abrir mão dos filhos, às vezes pensando. Bem, mas então o que eu dizia é com relação ao termo descriminalização, e eles disseram, os jornalistas, mas não está no dicionário. No dicionário Aurélio, que é a Bíblia, não existe. Bom, então o que não está no dicionário não está no mundo. Como se diz, o que não está nos autos não está no mundo. Então, o dicionário não é estático, é dinâmico. Então, vamos botar no dicionário, porque realmente é o termo mais adequado. E nós, juristas, todos usamos o termo descriminalização. Eu sei que cada um de nós aqui vai sair com a mesma ideia que entrou, ou vai talvez já pensar.
Justamente nós discutimos para refletir. Para refletir e procurarmos encontrar uma solução, porque qualquer solução que venha não é definitiva e tem o seu lado negativo também. Então a questão é nós encontrarmos a melhor solução e não a solução ou a solução ótima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Espero que possamos nos encontrar em próximas ocasiões e eu fico à disposição também.